falar um pouquinho sobre multiplicação de matrizes, um aspecto mais operacional, mais prático. Antes de iniciar o produto de matrizes por si, vamos falar um pouquinho de produto escalar, que vai nos dar uma boa ideia de como é que nós vamos proceder na multiplicação de duas matrizes. Bom, a ideia de produto escalar é razoavelmente simples, é bem aritmética. Sejam os vetores A, peguei uma coordenada qualquer aí com dois valores, A e B, e um vetor B com as coordenadas C e D. Nós vamos chamar de produto escalar desses vetores A e B a um número real. Então veja bem, o produto escalar de dois vetores, de duas coordenadas no nosso caso, vai resultar em um único número real. E esse número real vai ser dado por essa operaçãozinha simples aí. Ó. Nós vamos pegar a primeira componente de A, multiplicar pela primeira componente de B e somar com o produto da segunda componente de A pela segunda componente de B. E aí nós ficamos com esse produtozinho aqui, ó. A vezes C, primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Está aí a ideia do produto escalar. Bom, é claro que se nós tivermos vetores com outra composição, com mais componentes, 3, 4, 5, infinitas componentes, o produto escalar desses dois vetores continuará seguindo a mesma ideia. Nós vamos multiplicar o primeiro de A pelo primeiro de B, mais o segundo de A pelo segundo de B, mais o terceiro de A vezes o terceiro de B, e assim sucessivamente. O resultado disso tudo aqui, lembrando que é apenas um número real, é um número real. Um exemplo bem simples disso aqui, ó, peguei dois vetores com uma coordenada tripla, que pode ser visto também, se você preferir, como uma matriz coluna, né? Três linhas em uma coluna, de um vetor A para um vetor B. Então, o produto escalar vai ser o quê? O primeiro daqui pelo primeiro daqui. Então, ou seja, 2 vezes menos 3. E aí nós vamos ter mais 5 vezes 4 e menos 1 vezes 0. Tá aí, ó. Seguindo a ideia de que multiplicamos primeiro para somar depois. 2 vezes menos 3 é menos 6. 5 vezes 4 é 20. E menos 1 vezes 0 é 0. A essa soma de menos 6 mais 20, nós temos o resultado menos 14. Essa é a ideia de produto escalar. E é essa ideia que será predominante na multiplicação de duas matrizes. Adiante. Para que a multiplicação de duas matrizes A e B seja possível de se efetuar, é necessário que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B. Essa regra não é tão simples de ser lembrada. Você pode até entender, você pode até executá-la tranquilamente, mas lembrar disso você tem que parar um pouquinho. Poxa, espera aí, é coluna de A, é linha de A, é coluna de B, como é que é esse negócio que eu não me lembro mais? Então, nós vamos partir de uma ideia razoavelmente simples para que a gente não se perca. Bom, você escreve, você vai escrever ao lado uma da outra as duas matrizes com suas respectivas ordens. Então, eu estou pensando aqui numa matriz A com M linhas e P colunas, e uma matriz B, P linhas, N colunas. Bom, seguindo a ideia do texto, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Ok? Isso acontecendo, nós vamos entender que é possível multiplicar essas duas matrizes. E o resultado, veja bem, será o número de linhas da primeira, será uma matriz com o número de linhas da primeira e uma matriz com o número de colunas da segunda, ou seja, uma única matriz, número de linhas da primeira, número de colunas da segunda. Então, lembrando, vamos pegar os valores que ficam centralizados. Se esses dois valores do meio forem iguais, é possível multiplicar. Sendo possível multiplicar, o resultado será uma ordem que vai obedecer aos valores de fora. Então, os de dentro iguais, é possível multiplicar. E o resultado será igual aos valores de fora. Vamos só brincar um pouquinho aqui de é possível ou não é possível multiplicar e depois a gente
parte para uma multiplicação. Bom, um exemplozinho é que se A for do tipo 3 por 2 e B for do tipo 2 por 5, então A vezes B, veja que é igual, 2 é igual a 2, então o resultado é o de fora, 3 por 5. Está aí, nós vamos ter uma matriz, então C, 3 por 5. Se A for, por exemplo, 7 por 1 e B for 1 por 1, olha que interessante, a matriz A tem 7 linhas e apenas uma coluna, e a matriz B só tem um elemento, 1 por 1. Olha o resultado. Bom, é possível multiplicar, porque aqui está igual, por dentro, e os elementos de fora, 7 por 1. Então, nossa matriz A vezes B vai ser uma matriz de 7 linhas e apenas uma coluna. Se A for uma matriz 3 por 3 e B for uma matriz 3 por 4, ou seja, são matrizes completamente diferentes uma da outra. Bom, mas aqui por dentro está igual. E por fora, 3 por 4, portanto, nosso resultado vai ser do tipo 3 por 4. Último exemplo, se A for 2 por 2 e B for 2 por 3, a gente percebe que é possível multiplicar, 2 igual a 2, e o resultado vai ser do tipo 2 por 3. Está aí o produto das nossas duas matrizes ser 2 por 3. Vamos lá então, um exemplo prático de multiplicação de duas matrizes, e com esse exemplo eu já quero ressaltar que toda vez que nós tivermos matrizes quadradas de mesma ordem, é claro que esse produto será possível, perfeitamente possível. Bom, está aqui o produto das duas matrizes, A e B, 2 menos 3, 4 e 0, vezes 5, 7, 1 e menos 4. Então, lembrando, 2 por 2 é possível. O resultado também será 2 por 2. Então, o meu primeiro passo será escrever uma matriz genérica com esse formato. Uma matriz que tenha os elementos A11, primeira linha, primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Duas linhas e duas colunas. Essa é a ideia. Bom, tendo feito isso, eu começo a pensar em quem será o meu A11. Bom, o meu A11, então, virá do produto da primeira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz. Primeira linha vezes a primeira coluna. Quando eu fizer esse produto, eu vou ter o meu A11. Mas olha, Fabiano, aqui tem dois elementos e aqui também. Como é que eu vou multiplicar isso por isso? Vou multiplicar todo mundo? Não. Você vai realizar o produto escalar que nós vimos lá no começo da aula. Então, o produto escalar será feito dessa forma aqui, ó. O primeiro vezes o primeiro, 2 vezes 5, mais o segundo vezes o segundo. Atenção, essa história de primeiro e segundo, nós vamos sempre olhar da esquerda para a direita e, obviamente, de cima para baixo. Então, aqui está o nosso produto escalar, 2 e menos 3, 5, 1. Aqui está representado o meu produto escalar, 2 vezes 5, mais menos 3 vezes 1. Esse cálculo dá 7, e o meu A11, então, eu já sei que é 7. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, vamos para o A12. O A12 será obtido multiplicando-se a primeira linha. Olha onde é que o A12 está. Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, nós vamos pegar a primeira linha e vamos pegar também a segunda coluna. E vamos realizar o produto escalar dessas duas coordenadas. Então, vamos ter aí 2 vezes 7, mais menos 3 vezes menos 4. Lembrando sempre que é o primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Tendo feito resolvido essa expressão, o valor é 26 do nosso A12. E aí nós vamos para a linha de baixo, A21. Então, para você não se perder, sempre se oriente por esse subíndice aqui, ó, 21, por quê? Porque nós vamos ter a segunda linha vezes a primeira coluna. É fácil, é só olhar para onde ele está. Ele está na segunda linha e a primeira coluna. Então, é isso que a gente vai pegar. Segunda linha e primeira coluna. Vamos realizar o produto escalar desses dois caras aqui, ó. 4 vezes 5, mais 0 vezes 1. O resultado, obviamente, é 20. O último termo, A22. Esse está fácil, segunda linha e segunda
coluna. Produto escalar também. 4 vezes 7 mais 0 vezes menos 4. 4 vezes 7 dá 28. E aí nós chegamos à nossa matriz resultado. 7, 26, 20 e 28. É o produto das minhas duas matrizes A e B. Um segundo exemplo, eu peguei matrizes diferentes. A matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas, então ela é 3 por 2. A matriz B, ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é 2 por 3. 3 por 2, 2 por 3. Por dentro é igual, 2 é igual a 2, e por fora 3 é igual a 3. Então, nossa matriz vai ter que ser do tipo 3 por 3. E eu escrevi aqui uma matriz genérica, onde eu vou resolver a primeira linha e vou deixar as duas outras linhas a cargo de vocês. Quem é que vai ser o meu A11, então? O meu A11 será o produto da primeira linha pela primeira coluna. Sempre a gente vai se orientar por esse subíndice. 1, então, primeira linha, primeira coluna. E vamos realizar o produto escalar. Logo depois, o A12, primeira linha, vezes a segunda coluna. E vamos realizar também o produto escalar. O A13, primeira linha, vezes a terceira coluna. Meus amigos, quando nós formos para o A21, nós vamos realizar tudo de novo. Segunda linha com a primeira coluna, depois com a segunda e depois com a terceira. E assim sucessivamente também na terceira linha. Bom, os produtos escalares vão ficar dessa maneira, todos eles dessa maneira, e como eu havia prometido, a primeira linha vai ficar assim. 1 vezes menos 2 dá menos 2, 0 não vale nada. 1 vezes 2 dá 2, 0 não vale nada. E aqui todo mundo é igual a 0. Então a minha primeira linha ficou menos 2, 2 e 0. Menos 2, 2 e 0, primeira linha. E aqui está o restante da matriz, para que vocês possam conferir. Espero que a aula tenha sido útil e por hoje a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.